Nós estamos celebrando o mistério de Deus. Um Deus que se encarnou em Jesus Cristo, nós sabemos disso. Maria disse sim, ficou grávida, deu à luz. Jesus nasceu, Jesus viveu, anunciou o Evangelho, caminhou no meio do seu povo, foi condenado, morreu, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Resumir a fé, essa é a nossa fé. É isto em que a gente acredita. E a segunda leitura, retirada do livro do Apocalipse de São João, apresenta João diante de uma visão, e nessa visão, esse filho de homem, que é Jesus, dizendo: eu estive morto, mas agora eu estou vivo. E é por causa dele que nós também nos reunimos aqui nesta noite. É por causa dele que nós também viemos à igreja, porque acreditamos nisto. E a primeira leitura nos ajuda a entender o que acontece com alguém que acredita em Jesus. Muito simples, faz as mesmas coisas que Jesus fez enquanto esteve vivo, na sua carne, no seu corpo, no meio de nós. Diz a primeira leitura que os discípulos de Jesus, isso claro depois da sua ressurreição, eles realizavam maravilhas no meio do povo. Eles curavam, eles devolviam vida, esperança, luz, dignidade às pessoas. Eles acolhiam quem precisava, ajudavam os pobres. Aquilo que Jesus fez. A primeira leitura nos diz isso. Você é cristão? Você é batizado, batizada? Você precisa fazer o que Jesus também fez. É simples, não é verdade? É exigente, mas é simples. Essa é a nossa fé. É tão bonito, vocês não têm esse privilégio, quem está lá em cima tem. É tão bonito ver uma comunidade reunida, igreja cheia, família, pai, mãe, o nono, a nona que traz o netinho. É tão bonito ver um povo olhando na mesma direção, querendo aprender junto a conseguir responder o salmo, se esforçando para tentar, entender o que Deus está dizendo para mim, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós. A pergunta que eu me faço como padre, mas como cristão, como cidadão, como gente, nessa semana de Páscoa é: meu Deus, mas o que significa realmente celebrar a ressurreição? Para não ficarmos apenas nos relatos históricos, que a gente vai até criando um teatro, imaginando ele na nossa mente. O que é isso? Essa noite, nós estamos dizendo para a gente mesmo, celebrar a ressurreição é isto, é vir à igreja, é entender que existe algo além. Estive morto e agora vivo. A gente celebra o 7º dia, da Célia. Ressurreição é isto, é saber que essa vida ela também terá um fim, mas não será um fim definitivo. O Senhor ressuscita, o Senhor traz de volta a vida quem nele creu, quem por ele viveu, quem, como diz o Evangelho, colocou ele no centro. Eu acho tão bonito esse detalhe que a palavra de Deus nos diz no Evangelho. Os discípulos reunidos, portas fechadas, medo, tristeza com certeza, uma certa decepção, porque afinal de contas tudo terminou na cruz, eles ainda não tinham feito a experiência que a gente já faz hoje, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eles ainda não tinham essa resposta. E eles estão ali trancados. E de repente Jesus rompe com isso. Atravessa essas portas fechadas, esses medos. Ilumina de novo aquele povo. Mas diz o texto, se colocou no centro. Não é à toa que a palavra fala isso. Jesus tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Tem que ser o centro da família, tem que ser o centro do matrimônio. Jesus tem que ser o centro das nossas atividades profissionais. Jesus tem que ser o centro da comunidade
eu disse, que bonito, todos olhando numa mesma direção, é olhando para o altar, é olhando para a palavra, é olhando para o Cristo, sabe? Nós caminharmos juntos por aqui, com todos os nossos defeitos, com todos os atropelos que a gente acaba cometendo ao longo da vida, isso para Deus não é problema. Deus não se limita ao nosso limite, não. Isso é problema nosso e Ele quer nos ajudar. Mas o importante é isso, olha, um mesmo rumo, um mesmo horizonte. E a palavra fala mais uma coisa muito importante no Evangelho. Existem duas maneiras de acreditar. Existe o acreditar que não precisa da fé. E é muito simples dar um exemplo. É óbvio isso. Eu não preciso ter fé para acreditar que vocês estão aqui. Vocês não precisam ter fé para acreditar que eu sou padre. A gente vê, a gente experimenta, a gente sabe. Não há necessidade de fé. Não precisa ter fé para acreditar que essa vela está acesa. Não precisa ter fé para acreditar que isso aqui é um livro. Agora, existe um outro tipo de acreditar, que é o acreditar que não enxerga. O acreditar que não tem essa experiência visual, intelectual, de compreensão. Catequese é esse tipo de experiência. O catequista, lá no encontro, ele, quando acende a vela, não é só um palito de fósforo, mas é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo, é a luz de Deus. Isso aqui é fé. Olhando assim a gente não vê isso. Agora a gente transpõe isso, vai para além. É um livro, mas para nós não é um livro qualquer. Por meio da fé, a gente vai entendendo que é a palavra de Deus que ilumina, que aquece. Eu acredito, eu tenho fé. Eu não sei o que Deus vai dizer para cada um nessa noite, eu não sei. Ainda bem. Agora, eu acredito que eu preciso me preparar e dizer. Porque eu tenho fé de que por meio dessa palavra, que não é só minha, mas é da igreja, é de Deus, é Ele quem vai ao encontro. É Ele quem ilumina, é Ele quem toca. E se a gente fosse agora abrir, por exemplo, para testemunhos, meu Deus, quanta gente que ia poder dizer, uma vez eu estava lá naquele encontro, eu fui naquela missa, eu participei de um retiro, ou mesmo eu estava conversando com alguém na praça e a pessoa me disse isso, aquilo nunca mais saiu do meu coração. A gente não tem essas experiências assim? De palavras que ficam, que permanecem, que se tornam luz, que se tornam ensinamento sagrado. Mas é preciso ter a centralidade correta. O Senhor é o centro. Se o dinheiro for o centro, se o trabalho for o centro, se as amizades forem o centro, se outras coisas forem o centro da vida, em algum momento vai se desestabilizar. Não se sustenta, não se sustenta, não se mantém. O casamento entra em falência, o jovem entra em crise, a vocação vai perdendo sentido, não tem como. A comunidade vai esfriando, vai se acomodando. Cuidado, pandemia, hein? A pandemia tirou muita coisa, sabe? E pode correr o risco de ter tirado o centro, que é Jesus. A gente vai se acomodando. Não pode. O centro é e deve ser sempre o Senhor. Ele se colocou no meio deles. Que nunca percamos o Senhor do centro da nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas metas, projetos, né? Sonhos. O Senhor. Ele quer caminhar ao nosso lado. Ele se coloca no meio e diz, a paz contigo, a minha presença contigo, a minha luz contigo. Acredite, acreditemos, somos esses bem-aventurados.